exegese canônico-simbólica. Então, como vimos, podemos usar vários métodos para interpretar Sagrada Escritura. Mas um pressuposto é uma exegese que seja ao mesmo tempo canônica, dentro do cânon da Sagrada Escritura, dentro desses livros. Então há algo em comum em todos eles, que é a própria Palavra de Deus. Então há essa unicidade do cânon, apesar de ser 72 livros ou 73 livros, nós os consideramos como uma unidade. O ser humano, ele é chamado à vida e como um ser dependente, ele vai procurando nessa comunhão suprir as deficiências de um com os outros. Para se alimentar e ir em busca dessa necessidade, o ser humano, ele de grunhido, ele vai chegando à comunicação. Nessa comunicação é usado e vai se estruturando até chegar na fala, mas uma delas, um dos elementos dessa comunicação são os símbolos, né? Símbolon do grego é essa unidade de duas realidades, não só um significante e um significado, aquilo que isso significa, mas duas realidades, significante que utiliza a união com outro significante, quer dizer, duas realidades que se unem, né? E essa palavra união é muito interessante no símbolo, né? Então, o que nós devemos guardar é isso. Então, às vezes a palavra significante parece tão estranha, mas ao invés de ser uma explicação, é duas realidades que se unem. Romano Guardini vai dizer, o símbolo surge quando o interno espiritual encontra a expressão externa, né? Desde um pedaço de jarro quebrado, e ao contemplar esse pedaço, podemos, através da intuição simbólica, ver o que é o jarro como inteiro, como diz Mark Girard. Então, é um simbolizante, que pode ser aquilo que é observável, aquilo que é o pedaço visível, no caso nosso, os números, que remete a uma realidade invisível, transcendente, um pedaço invisível, uno, e no caso é o próprio Deus, né? Então, um símbolo, um simbolizante, um pedaço disponível que une aquilo que é inacessível, que é o próprio mistério. Para ficar de forma clara, é muito interessante como nós somos povoados de símbolos, não somente sinais. Por exemplo, sinal de trânsito remete, o vermelho é pare, então não tem outro significado dentro do trânsito. Mas quando pensamos numa aliança de casamento, aquilo remete não somente a um dia que teve uma união, remete ao amor entre eles, à aliança de um para com o outro, e remete a algo infinitamente maior do que um pedaço de metal que envolve um dedo. Quando damos uma flor para alguém, o filho que dá flor para uma mãe que ele ama, ele não precisa falar muito, aquela flor representa a vida, representa toda a vida que ela deu a ele e que ele quer mostrar ali. Então, isto é símbolo. É algo que é um pedaço que está aqui conosco, mas que remete a uma realidade que é infinitamente maior do que aquilo que representa, né? Aí um elemento, que tal elemento de união pode ser concreto ou abstrato, simples ou complexo, né? A própria palavra é símbolo, né? A conexão com o uno, que é a realidade total e que no caso para nós seria o próprio Deus, através de um elemento ou elementos que se articulam. Então existe uma rede simbólica, como uma coisa vai remetendo a outra, né? O campo simbólico, então, onde esses símbolos da nossa vida se articulam, ele é dinâmico. E há esse jogo simbólico entre esses símbolos da nossa vida. Se for pensar em liturgia, é todo um jogo simbólico. Pensemos em todos os símbolos que há na liturgia. Não somente os físicos, mas também a música, o cântico litúrgico. Olha como é simbólico, né? E o uno, essa realidade total. Então, o símbolo nos leva à coesão, mas leva sempre à união, o que é o contrário ao diabólico, que sempre leva à divisão. E olha como o diabólico racha o ser humano no meio. O símbolo sempre une o ser humano. O
Símbolos humanos fundamentais são aqueles que possibilitam o relacionamento humano e a conexão com o Uno. O Uno aqui é Deus. Sempre leiamos dessa forma. Por exemplo, o homem, macho, fêmea, macho, pai, marido, símbolo de intervenção de vida. A mulher sempre símbolo de acolhimento, de geração de vida. E o próprio corpo diz isso, né? E aqui os vários símbolos que possam ter, como a cabeça, que representa o ser humano, o rosto, que representa a relação, a mão que intervém, que representa o poder, como os pés também, o coração como centro da decisão humana, né? Então, são todos símbolos que estão na nossa própria estrutura. O cabelo, símbolo da sensualidade, no caso da mulher. Os olhos, que podem ser para ver a realidade como um todo, ou a cobiça de ter. A boca, que aí tanto a boca e a língua como expressão do próprio ser, ou como também instrumento de murmuração, né? A garganta, que respira, que entra o ar, o nefesh no hebraico, mas também é a expressão da decisão humana. E é na garganta que passa o ar, que é o ruah, né? O espírito, né? O nariz, a fúria, né? A ira, né? No sentido do bufar, né? Os ouvidos, que aí é aquela coisa da obediência, do estar a ouvir, que o ouvido, ao contrário dos olhos, que é amplo, o ouvido é preciso, né? Então, esses símbolos, e aí nós entramos, esses são símbolos corporais, mas existem símbolos referenciais, pois todos estamos em relacionamentos fundamentais, principalmente o amor, que é o principal da união nossa. Esses atributos invisíveis de Deus estão aí presentes na natureza. Deus nos deixou símbolos para chegar até Ele. E o problema da idolatria é quando absolutizamos o simbolizado, a parte visível do símbolo, e esquecemos de relacionar com Deus. Quem quiser uma leitura, leia a Sabedoria 13, que é um texto perfeito para entendermos isso. Então, exemplos cósmicos, símbolos, astro, raio, luz, trevas espaciais, terra, água, deserto, floresta, ou a própria árvore, ou o próprio tronco. Olha o que é o símbolo da cruz, né? Temporais, hora, dia, noite, ano, noite, dia, e como que a Sagrada Escritura trabalha isso. Numerais, né, que é o próprio tema do livro. Vegetais, como a árvore, a madeira, a flor, fruto. Animais, carnívoros, carniceiros, repugnantes, monstros aquáticos, como a Sagrada Escritura também trabalha isso. Mundos espirituais, culturais, etc., né? Então, leiamos Sabedoria 13 para ver como que o autor sagrado fala que do mundo criado deveríamos chegar até Deus e não se prender à só aparência do símbolo. O símbolo sempre nos remete a Deus. E o que seria essa exegese canônica simbólica? Dentro do cânon das Escrituras, então, há vários desses símbolos que nós falamos. Eles tocaram o homem antigo e nos tocam também. Pensemos como Mircea Eliade vai falar de símbolo, o pôr do sol. O pôr do sol nos toca, muitas pessoas têm vontade de chorar, porque é um próprio símbolo da morte, do dia que termina, que é um símbolo da própria morte humana. Quantos pôr do sol nós não temos dentro de nós e dos nossos antepassados? Se eles tocaram os antepassados, nos tocam também. Então é uma linguagem comum entre nós e ele. O vento que alivia o calor, tanto para eles quanto para nós. O calor do sol, tanto para eles quanto para nós. Então é uma linguagem simbólica que tocou o autor sagrado e nos toca também. Então, dentro da Sagrada Escritura, do cânon, nós temos uma linguagem comum, uma palavra de Deus comum ali, e o símbolo pode nos fazer chegar ao autor sagrado, chegar àquilo que ele quis dizer, e aí sim nós interpretamos e podemos interpretar o texto sagrado. Então, uma exegese canônica, dentro do cânon das Escrituras, sabendo que a Escritura é uma unidade dos 72 livros, e simbólica. O símbolo que tocou lá o passado, esses autores, aquele povo, nos toca também. Então é um modo bom de conversarmos com eles e aurir
a palavra de Deus.